Graça e paz, povo de Deus. A minha Bíblia está aberta neste momento em Isaías capítulo 58. Presta atenção nos versículos 1 e 2. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia a meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Então, gente, o que quer dizer esses dois versículos? São 14 versículos aqui no capítulo 58 de Isaías. Depois você pode ler aí na sua casa, né? Eu vou só para não alongar, tá bom? Essa gravação. Presta atenção no contexto. O que vai falar para nós aqui? A verdadeira adoração é mais que o ritual religioso de ir ao templo todos os dias. É muito mais do que jejuar e ouvir a leitura das Escrituras. A adoração sublime a Deus é quando você está passando por situações, por ataques, pessoas levantam contra a sua vida, você ainda continua exaltando a Deus como Paulo e Silas, né? Como muitos mártires fizeram, né? No momento da morte. Estevão, ele não recuou, ele continuou adorando a Deus. É isso que é a verdadeira adoração. Não é um ritual, não é você estar pegando o hábito contínuo de estar indo na igreja, não é você só ouvindo, não é só jejuando, não é só fazendo no serviço da obra, não. É importante, mas o mais importante é adorar o Senhor em espírito e verdade. Estas pessoas haviam se esquecido da necessidade de terem um relacionamento vivo e real com Deus. Ainda hoje, Ele não quer que tenhamos uma atitude de aparente fidelidade, ou seja, fingindo ter fidelidade, mantendo em nosso coração pecados não perdoados. O Senhor não quer isto. Continuando com o nosso velho estilo de vida pecaminoso, o Senhor quer que nos tornemos uma nova criatura na sua presença, um coração limpo e quebrantado, puro, né, para adorar ao Senhor verdadeiramente. Então, o Senhor quer que nós o adoremos, o glorifiquemos realmente como Ele deseja. Ainda hoje, tá vendo? Você percebe que nos dias de hoje, sempre a gente tem que vencer o pecado, adorando o Senhor, não é só gritando, não é só expulsando, mas exaltando o Senhor de verdade. A genuína compaixão pelos oprimidos, pobres e indefesos é tão importante quanto a correta adoração e doutrina. Quando você tem compaixão pelas almas, eu senti de abrir aqui, né, essa gravação e você vai compartilhando, vai dando like, porque é muito importante a gente atentar para a palavra de Deus. Olha a importância da adoração, a importância da consagração. Olha só para você ver. Eu vou explicar aqui o contexto dos versos 6 até o 12. Diz assim: não podemos ser salvos sem a fé em Cristo, mas a nossa fé não será sincera se não for estendida aos nossos semelhantes. O jejum pode ser espiritual e fisicamente benéfico, mas ajuda apenas a quem o faz. Deus expressou o desejo de que o nosso jejum vá além de nosso crescimento pessoal e revele-se através de atos de bondade, caridade, justiça e generosidade. Isso será verdadeiramente agradável a Ele. Tem pessoas que estão pedindo a gente: jejuma para mim, faça isso para mim. Mas a Bíblia fala, é uma aplicação pessoal, uma intimidade física, né? Muito mais, né, espiritual, porque é sobrenatural, porque você não está vendo a Deus, mas você está sentindo a presença dele. Então eu comparo sim com a amizade física. Se você conversa muito com a pessoa, você cria um vínculo de amizade com a pessoa, mas se você não conversa com ela, não tem como, é impossível ter um relacionamento com a pessoa. Assim é nós e Deus. Então você tem que prestar atenção na palavra de Deus, ter um relacionamento com o Senhor, porque com isso você tem os frutos do Espírito, tem bondade, tem caridade, justiça e generosidade. Os versos 13 e 14, eu vou falar para você aqui, para terminar esse esboço, para terminar aqui essa explicação, né? Muito importante da palavra do Senhor. Eu não vou ficar falando no dia de sábado, né? Porque é o 7º dia que o Senhor Deus descansou, está falando aqui no contexto. Então eu não vou falar sobre o 7º dia. Claro, a gente tem que adorar a Deus todo dia, e tem um dia importante que é o sábado. E os versos aqui, o versículo 14, né, que é o último: então se deleitará no Senhor e te fará cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, é o cumprimento das promessas a quem adora o Senhor. Quem adora o Senhor, ele recebe resposta. O Senhor sustenta ele, o Senhor fortalece, porque o Senhor é maravilhoso, dele vem a nossa herança.
tá bom? O pecado ofende ao nosso Deus e separa-nos dele. Por ser santo, ele não pode ignorar, relevar ou tolerar nossos erros como se fosse algo sem importância. Quando as pessoas estão indo para a igreja arrotando santidade, né, mas está com os pecados escondidos, né? Quantas pessoas você vai falar uma coisa com ela, quantos pastores você vai conversar com ela, ela ignora, ela vira a cara, nem te cumprimenta mais, fala nem um oi mais, nem uma paz do Senhor mais, nem uma boa noite mais, porque a presença do Senhor já esvaiu da vida daquele pastor. Quantas pessoas você está fazendo a obra de Deus lá, você está um pouco, né, ausente, mas quando você está lá não te recebe, não te dão a devida importância, a oportunidade. Você muitas das vezes, eu no meu caso, a gente que trabalha, muitas das vezes a oportunidade não cai para a gente, né? Quando a gente está na igreja, a gente não recebe a devida proporção de honra, as pessoas não honram a gente vai pouco lá, mas porque motivo de trabalho, qual é o meu motivo que os irmãos sabem, é que quando a gente está lá, as pessoas não prestigiam a gente, as pessoas não querem ouvir a gente, porque a inveja, os dons que o Senhor daste, que o Senhor garantiu para a minha vida e para a sua vida também. O inimigo tenta usar alguém para tentar desmerecer e não te dar a oportunidade. E fica falando, eu não posso te ajudar porque não tem jeito. Mas quem é de Deus, meu irmão, vai sentir falta daquele irmão que está ausente, né? Ele vai procurar abraçar a oportunidade, porque é pecado também. Não é só adulterar, não é só roubar, matar e destruir, é também ofender os outros, tá? Isso também é pecado, isso separa o homem de Deus. O pecado rompe o relacionamento com quem? As pessoas com Deus. Não é você se ausentar de mim, não é você conversar comigo, brigar comigo não, e ficar daquele jeito, com raiva de mim não, ou você ficar contra alguém na sua igreja, ou alguém que você conhece. Não, você vai estar rompendo com Deus, você vai romper não é comigo não, é com Deus. Então você vai erguer uma parede que isola a quem ele ama. Ele te ama, mas você está rompendo com ele, você está abrindo, levantando o muro do impedimento na sua vida, e as suas orações, seu jejum não vai ser atendido, nem a sua mera adoração que você diz adorar, os seus berros não vai ser atendido, sabe? Quando você não ama, quando você não entrega a Deus a sua vida, a oportunidade é essa, fica desperdiçado. Então você tem que arrepender de verdade, converter dos maus caminhos. Não é de admirar que essa longa relação de pecados ignóbeis provoque a ira e obrigue a virar o rosto aos homens. Deus, ele se irrita com o pecado. As pessoas que morrem levando consigo uma vida de pecados, né, não perdoados, ficam eternamente separados do Criador. Deus desejaria viver com elas para sempre, mas ao mesmo tempo não pode trazê-las a sua santa presença, porque os seus pecados não foram removidos enquanto viviam na terra. Ou seja, aquela pessoa que morreu no pecado, né, levando, né, uma vida tortuosa, uma vida totalmente descompromissada com o reino, com a verdade, né, fingindo que ama, mas que odeia. Aquela pessoa que diz que está com você, mas não está nada, morre sem salvação e não tem jeito mais de consertar o erro, porque é em vida que a gente tem que consertar, não é morrendo. Não é depois da morte que você vai arrepender, não é o purgatório, né? É adorando a Deus que você vence. Então a pergunta para você já confessou os seus pecados a Deus e permitiu que Ele os removesse? E outra pergunta, o Senhor está na sua vida? Você tem o Senhor na sua vida? Porque o Senhor pode salvar-nos se nós voltarmos para Ele. Então é simples assim, você já confessou seus pecados a Deus? Eu já confessei. A minha mente não é só dobrando o joelho, não é só falando alto, para todo mundo ouvir meus erros, é no íntimo aqui, ó Senhor, eu tenho esse erro, eu tenho, mas o Senhor conhece a minha vida, e quero me voltar para Ti, é isso que o Senhor quer, amém? Que Deus abençoe você poderosamente.